Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 5. Deus luta por vocês. Verso para memorizar. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué 10, 42. Quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Livre-arbítrio. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nessa hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas abundantemente sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Imagine uma cena que causa desconforto. Cidades inteiras destruídas, povos eliminados, e tudo isso sob a ordem divina. Como conciliar a imagem de um Deus de amor com as guerras de conquista que são narradas na Bíblia? Para compreender isso, precisamos entender uma palavra hebraica central, herem, um termo que aparece repetidas vezes nos relatos da conquista de Canaã. Herem significa algo consagrado à destruição, entregue completamente a Deus. Não é uma simples aniquilação, mas a separação total de algo ou alguém do uso humano, colocando-o sob o domínio absoluto do Senhor. Em outras palavras, o herem é um ato de juízo e consagração, onde o mal é removido para preservar a santidade do povo e do território que pertencem a Deus. Mas por que isso era necessário? O pano de fundo dessas guerras não é político ou nacionalista, é espiritual. Desde o Éden, o mundo vive um conflito cósmico entre Deus e as forças do mal. Canaã, com seus cultos idolátricos, sacrifícios humanos e práticas degradantes, simbolizava a rebelião aberta contra o Criador. Deus não estava apenas concedendo território a Israel, mas purificando uma terra corrompida para estabelecer ali o centro do seu plano de redenção, de onde viria o Messias. O herem, portanto, não era um genocídio étnico, mas um ato teocrático de justiça, limitado no tempo e no espaço. Ele ocorreu apenas naquele contexto histórico e geográfico específico, a conquista de Canaã, e sob a direção direta de Deus. Nenhuma outra nação tinha autoridade para agir assim. Israel era o instrumento do juízo divino, mas também seria julgado pelo mesmo padrão caso se afastasse do Senhor. O livro de Deuteronômio deixa isso muito claro. Em Deuteronômio 13, Deus ordena que até mesmo uma cidade israelita que se desviasse para a idolatria fosse destruída sob o mesmo princípio do herem. Ou seja, o juízo não era reservado apenas aos inimigos externos, mas também aos que dentro do próprio povo rejeitassem a aliança. Aqui, nós vemos a profunda imparcialidade de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. O privilégio de ser o povo escolhido não era um escudo automático contra a condenação. O relacionamento com Deus exigia fidelidade, e ao mesmo tempo havia espaço para a graça. As histórias de Raabe, de Acã e dos gibeonitas mostram que ninguém estava preso a um destino inevitável. Raabe, uma cananeia, se uniu ao povo de Deus pela fé e foi salva. Acã, um israelita, foi destruído por se rebelar. Os gibeonitas, inimigos de Israel, encontraram misericórdia ao se submeterem a Jeová. Esses episódios revelam que o herem não era um decreto cego de destruição, mas uma decisão moral e espiritual. Quem permanecia em rebelião contra Deus se colocava sob juízo. Quem se voltava a ele
encontrava a vida. Essa verdade ecoa poderosamente ainda hoje. Ainda vivemos num mundo dividido entre luz e trevas, entre o reino de Deus e as forças que o rejeitam. Não há neutralidade. Cada escolha que fazemos, nossos valores, lealdades e compromissos, revela de que lado nós estamos. O Herém, então, é mais do que uma antiga prática militar. É uma metáfora espiritual para a separação radical que Deus pede de nós. Destruir o pecado em nossa vida, eliminar os ídolos modernos que ocupam o lugar dele e viver consagrados à sua vontade. Assim como Israel foi chamado a limpar a terra para a presença de Deus, somos chamados a purificar o coração para que ele habite em nós. A conquista de Canaã, portanto, aponta para uma realidade maior, o dia em que Cristo virá para eliminar definitivamente o mal e restaurar toda a criação. O Herém nos desafia a enxergar o juízo divino, não como vingança, mas como ato de amor e de justiça. Deus não destrói arbitrariamente. Deus age para preservar a vida, a verdade e a santidade. E assim como em Canaã, cada um de nós hoje escolhe entre se entregar à destruição do pecado ou se consagrar ao Deus da vida. Qual será o nosso lado nessa guerra espiritual? Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.